Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nesta oportunidade eu quero dar seguimento a um vídeo onde eu estou atendendo ao pedido de um dos inscritos aqui do nosso canal, o irmão Leonardo, onde ele me pediu para fazer alguns comentários acerca da mulher montada sobre a besta. Outrora fala que ela está sobre muitas águas, e também o texto fala que ela está sentada sobre 7 montes. Enfim, qual a identidade desta mulher? O versículo 18 de Apocalipse, capítulo 17, termina dizendo que esta mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Porém, daí surge uma questão muito interessante nos estudos da escatologia, pois a corrente de interpretação profética de cunho preterista, aqueles que compreendem que o Apocalipse já se cumpriu todo no passado, o Apocalipse se cumpriu no período do Império Romano, este daí é o hiperpreterismo, que afirma que não tem mais nada para se cumprir. Eles entendem que esta mulher, esta figura, está sendo referente à cidade de Jerusalém, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Inclusive até os parciais preteristas, apesar de crerem que ainda tem alguma coisa do Apocalipse para se cumprir no futuro, mas no que diz respeito a esta mulher, os parciais preteristas também entendem que é uma referência à cidade de Jerusalém, que foi destruída por Roma no ano 70. Mas aí o nosso irmão inscrito aqui no canal pediu para me fazer esse vídeo, deixando alguns comentários sobre o nosso posicionamento acerca desse texto. Então vamos lá. Quem é esta mulher? Quem é esta meretriz? Esta prostituta que está assentada sobre a besta, vestida de púrpura e escarlate, adornada com pedras preciosas. Nós vamos fazer aqui, gente, o link de alguns versículos bíblicos. E no final desse link, nós vamos ter certeza absoluta acerca da identidade da mulher. Voltando à leitura, Apocalipse capítulo 17, versículo 18, diz assim: E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Observe bem que no momento em que o apóstolo João estava escrevendo o livro do Apocalipse, a mulher estava reinando. Olha a conjugação verbal. A mulher que vistes é a grande cidade que reina. Ela estava reinando no momento da escrita do Apocalipse. Vamos fazer um link agora. Ainda no capítulo 17 de Apocalipse, eu vou ler para vocês os versículos 9 e 10. Olha só o que diz. E aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Mas eu quero chamar a sua atenção para a conjugação verbal do 6º rei citado aqui pelo apóstolo João. Ele disse, um existe. Neste caso, o rei que existia no momento em que o apóstolo João estava escrevendo o livro do Apocalipse, nesse contexto aqui é o rei de Roma. Então, fazendo um link com este rei e com a mulher que reina, ou a cidade que reina, nós percebemos claramente que está falando sobre o mesmo assunto. Então, se o rei que existe no momento que o apóstolo está escrevendo é uma referência ao imperador de Roma, então a cidade também é a cidade de Roma.
Fica perfeito essa parte aí do nosso link. Mas vamos lá. Vamos ler mais alguns versículos para nós vermos certinho a identidade dessa mulher. Se está falando de Jerusalém ou está falando de Roma. Capítulo 16 do livro do Apocalipse. É muito interessante o versículo 19 do livro do Apocalipse. Eu vou ler para melhor compreensão o versículo 18 também. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Agora o versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então vamos raciocinar junto agora, com base aqui no versículo 19. Apocalipse 16, versículo 19. É mencionado 3 entidades aqui, são mencionadas 3 entidades aqui neste versículo. A primeira entidade é a grande cidade que é fendida em 3 partes. A segunda entidade são as cidades das nações. E a terceira entidade é a Babilônia, ou seja, a grande Babilônia, a qual Deus lembrou-se dela. Gente, aqui não tem como fazermos confusão ou ninguém se confundir acerca da identidade da grande cidade. Esta daqui que foi fendida em 3 partes é a cidade de Jerusalém. Inclusive, no capítulo 11, versículo 13 do Apocalipse, olha só o que está escrito, para ninguém ter dúvida que é uma referência à cidade de Jerusalém. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então aqui é a mesma cidade onde as 2 testemunhas foram mortas. O texto identifica também como a cidade na qual o nosso Senhor foi crucificado. Então é Jerusalém, que no capítulo 16, versículo 19, é mencionada aqui como a grande cidade que vai ser fendida em 3 partes por ocasião do grande terremoto. Mas o texto prossegue dizendo sobre a grande Babilônia, a qual Deus se lembrou para lhe dar o cálice do vinho da sua ira. Agora nós vamos fazer agora 2 links com 2 versículos no Antigo Testamento. Jeremias 25, 12. Olha só o que está escrito em Jeremias 25, 12. E acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, Babilônia, diz o Senhor, castigando-a a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles um grande deserto, um perpétuo deserto. Ainda no livro do profeta Jeremias, no capítulo 51, versículo 7, olha só o que Deus falou acerca da grande Babilônia. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Fechando o raciocínio com Apocalipse, capítulo 18, versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a beber em dobro. Então, gente, não fica nenhuma dúvida que Apocalipse
capítulo 16, versículo 19, onde o livro faz distinção acerca de Jerusalém, as cidades das nações e da grande Babilônia. O livro está dando a chave hermenêutica para que possamos interpretar bem o capítulo 17, 18 e 19, onde é mostrado em larga escala esta grande Babilônia, que é um código, um nome dado como um código para a identidade da cidade. É mostrado claramente que, do ponto de vista político, na ocasião em que João escreveu, em hipótese nenhuma, o Apocalipse está se referindo à cidade de Jerusalém. Capítulo 17, 18 e 19. Por mais que as roupas da meretriz, ela fecha, ela bate com a descrição das roupas do sumo sacerdote da antiga cidade de Jerusalém. Mas, no todo da interpretação dos capítulos 17, 18 e 19, nós não podemos bater o martelo acerca da identidade ser a cidade de Jerusalém, ou apontar para a cidade de Jerusalém. A ambiguidade aqui se desfaz quando consultamos o Antigo Testamento. Eu vou até te dar uma dica. Se aprofunde mais no capítulo 51 e no capítulo 25 do profeta Jeremias. Eu espero ter conseguido assim ajudar o nosso irmão Leonardo a compreender que o preterismo, tanto parcial como o radical, está totalmente equivocado acerca da identidade desta mulher, a identidade da grande cidade citada nesses capítulos. E você, que tem assistido até aqui o nosso vídeo, qual é a sua posição acerca deste assunto? Você acredita que o texto está fazendo referência a Jerusalém ou a Roma? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Vai ser um prazer ler e interagir com você aqui no canal. No mais, eu agradeço a todos por estarem assistindo a mais um vídeo do nosso canal. E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus.